Bom dia, meu nome é Márcio. Eu vou apresentar um modelo holístico microgranular de tarifas de uso do sistema de distribuição para sistemas de armazenamento de energia. Também como autores, professor André e professor Miguel, ambos da USP. Eu sou aluno de doutorado da USP, trabalho na ANEEL desde 2005, sempre na área de tarifas. Apesar disso, esse trabalho ele é puramente acadêmico e não tem qualquer relação com a ANEEL, tá? O modelo microgranular, o resultado dele é um cálculo tarifário por unidade consumidora e por hora. Então ele é muito mais detalhado e para isso há necessidade de ter um maior detalhamento tanto nos modelos quanto nos dados de entrada. A abordagem é de custo marginal de longo prazo. Com a inserção dos recursos energéticos distribuídos na rede, temos algumas características, como a inversão de fluxos, o consumidor passa a investir na distribuição, e o consumidor se torna mais responsivo. Então ele tem a capacidade de modular sua carga baseado no sinal de preço ou algum outro sinal. Outra observação, com a inserção dos recursos energéticos distribuídos, é o esgotamento dos modelos reduzidos, demandando modelos de integração rede-consumidor, que a gente chamou aqui de modelos holísticos, que observem a totalidade do sistema. Bom, nessa época de mudanças, sempre é importante observar os princípios tarifários e esse trabalho que foca muito no princípio da causalidade de custos e da equidade. Uma tarifa média por área de concessão desincentiva economicamente a entrada dos sistemas de armazenamento de energia. Vamos avaliar como seria a avaliação econômica considerando uma tarifa microgranular. Outra observação é o efeito Albert-Johnson, que dificulta investimentos na rede por parte dos consumidores. O que seria isso? O sobreinvestimento em redes acaba inibindo o investimento por parte de consumidores na eficiência de rede. Então, isso daí não vai ser explorado aqui no artigo, mas é só uma observação que eu coloco aqui na introdução. Eu não vou entrar nos detalhes do modelo microgranular, apenas algumas etapas. A primeira delas é a estrutura horizontal, onde levantamos a influência da carga fora de ponta na ponta. Isso daqui dá o sinal de preço no tempo, individual para cada unidade consumidora. A parte da estrutura vertical, em que se dá a repartição dos custos, hoje ele ocorre por subgrupo tarifário. Aqui ele será realizado por unidade consumidora. Daí se observa a complexidade do modelo. Basicamente, essa responsabilidade de perdas ela vai ser o incremento marginal nas perdas decorrente do incremento marginal de uma carga de um consumidor. Essas perdas relacionadas a um elemento do sistema. É um modelo com cálculo intensivo. Todavia, todos os cálculos são lineares. E, por fim, o cálculo do custo marginal de capacidade. A estrutura horizontal e a vertical, elas estão relacionadas com essas funções, que tratam da influência da estrutura horizontal na estrutura vertical. Todos os cálculos no domínio da frequência. Então, as curvas de carga são passadas por domínio da frequência. Aqui as etapas do modelo. Inicialmente é feito uma previsão, uma estimativa das curvas de carga para cada unidade consumidora. Aí utilizamos dados das estações climáticas. É feito um modelo de krigagem. Utilizamos dados dos cadastros dos consumidores. Um modelo de rede neural e de transformada discreta de Fourier aplicada. Tá? E assim nós obtivemos as curvas de carga de cada unidade consumidora. É feito o cálculo do custo marginal de capacidade, ele é todo concatenado, então, para todos os elementos do sistema, e aí aplicadas funções de custo. Então, parcela B, rede básica, aplicado o custo marginal de capacidade, perda, somente o modelo de responsabilidade de perdas, e energia em cargas, aplicamos uma função selo por hora. Aqui é o resultado do modelo. Aqui alguns artigos consultados. No geral, artigos de análise econômica de sistemas de armazenamento de energia utilizam uma tarifa definida pela distribuidora para fazer essa análise, ou monômia, binômia, horária. Alguns artigos concluem que não é viável economicamente a instalação de sistemas de armazenamento de energia na atualidade.
mas outros concluem que para curtos períodos de injeção na ponta pode ser viável, tá? Alguns observam que a influência da estrutura tarifária no sistema de armazenamento de energia não é bem explorado na literatura acadêmica. Os sistemas de armazenamento de energia podem postergar investimentos em sistemas de distribuição. Aqui, para avaliação econômica, inicialmente foi calculado um benefício econômico, que seria para um dado megawatt carregado no período fora de ponta ou no período de menor custo, é feita uma injeção no período de maior custo de ponta. Como aqui nós estamos tratando de uma curva horária de tarifas, então não tem muito sentido falar em período de ponta e fora de ponta. Na verdade, essa injeção pode ser feita a qualquer hora, em qualquer período, e a descarga pode ser feita também em qualquer hora, em qualquer período. Então não tem muito sentido falar em ponto fora de ponta. Mas aí você entenda que a ponta é o período de maior custo e a fora de ponta o de menor custo a ser simulado aqui no modelo. Então, aqui alguns parâmetros. O tempo de recarga foi considerado fixo em 8 horas consecutivas no período de menor tarifa. E o tempo de descarga foi considerado como variável entre 2 e 5 horas. Lembrando que cada ponto de conexão terá uma curva tarifária. Essa análise é feita individualmente. Essas curvas apresentam a distribuição das unidades consumidoras e aqui a variação de acordo com cada período de injeção na rede. Então, quanto menor o período de injeção da rede, maior é a variação, né, ou o desvio padrão das curvas. E maior também é a média. Então, assim, o benefício econômico, quanto menor o período de injeção, maior é o benefício econômico. Aqui alguns pontos notáveis, tá, para cada tempo de injeção na rede. O benefício econômico considerando a tarifa média, que seria similar à tarifa branca, são esses valores, né, da primeira linha. Aqui seria uma média dos benefícios econômicos, considerando o modelo microgranular. Mas aqui eu queria destacar os benefícios para o percentil 90 e 95, que aumenta significativamente o benefício econômico. Então, aqui no trabalho não foi tratado como fazer essa identificação. E essa identificação aqui, ela é uma identificação ótima. Na prática, pela necessidade de se definir regiões ou classes de consumidores, dificilmente seria possível identificar exatamente os 5% com maiores benefícios econômicos ou os 10% com maiores benefícios econômicos. Esse é o desafio da definição das classes para manter os princípios da equidade e da simplicidade. O benefício econômico, então, depende do ponto de conexão. Em regiões com baixo fator de carga, o benefício se torna maior. Concluindo, então observe-se a necessidade de análise em outras áreas de concessão. Tá? Foi só um estudo preliminar. O modelo microgranular é complexo, mas é computacionalmente eficiente. O cálculo para 150 mil unidades consumidoras foi realizado em aproximadamente 20 minutos, tá? Num computador até desatualizado. Pode ser utilizado como um laboratório para projetos de estrutura tarifária, assim como foi feito aqui. O foco aqui não é o cálculo de uma tarifa em si, mas análises. Existe toda uma parte pós-análise, que não foi feita aqui no trabalho, tá? Que seria do desenho tarifário em si, considerando outros princípios de simplicidade e equidade. Necessidade de revisão do modelo para recursos energéticos distribuídos e eficiência energética. Com o modelo dinâmico locacional, é possível priorizar a instalação de sistemas de armazenamento de energia em unidades consumidoras com maiores benefícios econômicos. O grande desafio é ou criar uma tarifa dinâmica ou se definir as classes de consumidores a serem aplicadas. Necessidade da análise dinâmica para a inserção dos sistemas de armazenamento de energia. Isso não foi feito aqui, tá? Nós estamos ainda estudando, mas seria, no caso da aplicação de sistemas de armazenamento de energia, haverá uma alteração nas curvas de carga. E com isso, uma alteração das próprias curvas tarifárias. Então, trata-se de um sistema dinâmico. Necessidade de estudos estatísticos para aprimorar as classes de consumo ou criar uma tarifa dinâmica para sistemas de armazenamento de energia. Obrigado, espero que tenha conseguido passar aqui pelo menos a essência do trabalho.